Escobar. Grande André Escobar, também colega pelo São João Batista daí. É o homem que canta sorrindo. Sabe, ele é de uma família de músicos, o André Escobar, e ele é cantor. E ele canta rindo. Então, um grande abraço ao André Escobar. Da mesma forma, André, e ele faz uma pergunta. Eu respondo em parte e o Pedro depois completa. A polícia pelo mundo afora já utiliza imagens de câmeras de segurança para desvendar, resolver casos e prender bandidos. O que falta para manter o sistema? Interesse ou verba? Bem, André, de minha parte, quando nós estávamos na prefeitura, nós fizemos um sistema juntamente com a Brigada Militar, né, e enviamos o convênio para a Secretaria do Estado. Estava tudo pronto para a aquisição das câmeras. Câmeras de alta definição, grande qualidade, de grande alcance, eram 13 câmeras, né? Apenas uma era de rádio, todas as outras foram feitas com cabo de fibra ótica já instalados. Nós iniciamos com ele, estava tudo para ser comparado, tudo pronto, ela já estava para ser funcionando, a brigada estaria operando ela ali na companhia, perto do campo de futebol da brigada, na Oswaldo Aranha, né? E o atual prefeito entendeu por fazer outro sistema, né? E isso entendeu, ela já poderia estar parada assim, né? E realmente o que se vê hoje na televisão, nas redes sociais, é um grande auxílio, principalmente quando se vê alguns programas americanos, europeus, né? Se não é a Câmara Pública, é privada. Olha, pegaram de uma casa, feita na rua, mas uma casa, a Câmara de uma empresa, a Câmara de um branco, a Câmara de uma residência, pegou. Ela é importante sim, e é uma arma. Nós deixamos, nossa administração, nós deixamos o sistema perfeito, inclusive encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, o acordo, porque precisaria ser para a brigada administrar este sistema. Também, de minha parte, essa resposta, o Pedro também pode falar sobre a Câmara. Me perdoe, doutor Marcos, mas eu não posso, me perdoar 2 vezes, porque nós combinamos que eu não ia lhe chamar de doutor nem o senhor, então eu já peço perdão de início aqui, mas me perdoe pela 2ª vez, porque eu não posso perder o vício de repórter, que também já tive essa colaboração. O senhor está dizendo que o governo Percival Marcos preparou, colocou no forno e só faltou servir a torta com o dinheiro. Com o dinheiro. E por uma ação do governo Paulo Azeredo, isso não está em efetividade? Não estou aqui julgando o governo Paulo Azeredo, nem faria isso. Não seria delicado, sabe? Mas o que nós fizemos foi sim. O convênio estava tramitando no governo do estado, o dinheiro estava destinado, ao orçamento tinha para isso, as câmaras estavam definidas, o melhor sistema do estado do Rio Grande do Sul, que é a Canoas, o técnico que lá fez o trabalho, foi o que coordenou em Montenegro, acompanhou. Então, sim, estava pronto. Eu não estou aqui julgando, não sei, não saberia dizer por que o prefeito Paulo desmanchou todo o sistema. Né? De quem era a verba que pagaria e custearia? Era municipal, e depois o convênio era feito com a própria Secretaria do Estado. A brigada iria fazer o trabalho e o município custearia todo o município, era o orçamento próprio. Já estava previsto? Previsto. Tá, já estaria em atividade? Em plena atividade. Foi suspensa a licitação, estaria em plena atividade, sem menor dúvida. Isso me leva a crer que nós não temos as câmeras previstas por uma ação do governo atual, é isso? Sem dúvida que entendeu que outro sistema talvez fosse melhor. Só para que o nosso amigo de casa tenha uma ideia da eficiência de um monitoramento por câmeras, um crime cometido sob o efeito de uma câmera ou sob a filmagem de uma câmera dificilmente permite que venham teses que foi assim ou assado. Eu não posso avançar mais do que isso, né? Sobre o risco de estar dando palpite sobre uma ação, mas acredito que as pessoas sejam inteligentes e nos acompanhem para saber que um crime filmado estaria esclarecido, né, Marcos?
Sem dúvida. Não cabe qualquer discussão se alguém ou foi legítima defesa, ou foi um acidente, ou foi qualquer outra situação. Por isso o efeito da câmera. Ela tem um segundo efeito maravilhoso, que é o medo ou o receio, o receio, acho que fica bom assim, da efetividade da ação da polícia na identificação e da futura condenação. Imaginemos, por exemplo, se todas as nossas agências bancárias, se todas as nossas esquinas estivessem monitoradas por câmeras. Dificilmente nós teríamos assaltos a bancos, assaltos a farmácias ou assaltos nas ruas. Se as esquinas, por exemplo, dos bancos tivessem a presença das câmeras, dificilmente nós teríamos ainda o golpe do bilhete, porque o golpista do bilhete estaria filmado. E estando filmado, estaria identificado. Então, ela evita sim o crime, porque, digamos que quem comete o crime nem sempre está tomado pela emoção. Muitas vezes, pela ambição financeira, ele é inteligente, ele escolhe muito bem onde roubar, como roubar e sempre de uma forma mais simples. Então, pena que essa situação aconteça. Pedro, uma pergunta ainda? A situação que eu digo é não termos câmeras. Perfeitamente. Uma pergunta ainda, nosso programa se caminha para o fim, e eu te pergunto sobre a questão do menor, debate nacional. A redução da idade para a responsabilização da criminalidade. Por quê? Porque é muito fácil, olha, o que está se vendo é uma quadrilha, são 5, 6 bandidos que assaltam, e na verdade, olha, não, mas quem matou foi o menor, né? E aí se expõe, vai para uma casa de recuperação, que se dizem de recuperação, que dificilmente recupera alguém, em 2, 3 meses, ou talvez um ano no máximo, ele está livre. Qual é a tua posição sobre essa questão? Eu acredito que essa questão seja uma das mais difíceis que nós tenhamos por enfrentar hoje à noite, Marcos. Porque isso tem diferentes propostas, diferentes enfoques, e eu acredito, eu lembro muito bem ainda de uma proposta que tivemos, foi lá no Colégio São José, onde a OAB promoveu um debate, eu ainda fui o apresentador deste debate, logo que veio o Estatuto da Criança e Adolescente, onde era juiz de Taquari, depois foi a Porto Alegre, depois foi desembargador, está me faltando o nome dele. Ele falava sobre essa questão das riquezas que o Estatuto da Criança e Adolescente teve no sentido de tratar de forma diferenciada a criança e o adolescente e dar a ele determinadas proteções. Eu não penso que basta colocar o menor, digamos que não é um termo mais utilizado pela legislação, mas colocar aquele de 15, 16 anos na cadeia. Eu não penso que isso resolva a questão. Essa é a forma mais simples de enfrentar a questão e que, na minha ótica, não resolve nada. Tu colocar um menino de 15 ou 16 anos na cadeia, tu vais ter com certeza um criminoso depois dos 18 anos, quando lá sair. Ou ele só vai ficar industriado ou mais qualificado no exercício do crime. É muito complicada a questão enquanto nós não resolvermos a forma de cumprimento das penas no Brasil. É muito complicado, Marcos. Aqui tu tem uma ideia, por exemplo, que tu coloca um menino que pegou ali uma buchinha de maconha ou pegou uns lança-perfume que ele trouxe do Paraguai lá junto com um assaltante de banco. Não dá para fazer isso no Brasil. Aliás, não dá para fazer isso em lugar nenhum, mas no Brasil se faz isso. Tu não pode colocar um menino de 16 anos preso numa cela com 4 estupradores. Vai, meu Deus. Estupradores. Né? Não pode fazer isso. Mas no Brasil se faz, porque não tem regra, não tem ordem. Precisa de sentar uma bagunça, Marcos. Então, o que eu penso, sim, é que tenha que ter uma ação efetiva da lei para que aquele, digamos, que ainda não tenha 18 anos, que ele pague pelo crime que cometeu e principalmente aqueles maiores que utilizaram dos menores, ou menor para ser claro, mas do adolescente, para cometer o crime de uma forma efetiva. Ou seja, não dá, vamos observar claramente aqui nas manchetes, né? Normalmente é esse que tem menos de 18 anos que assume, né? Vão 3 ou 4 lá, cometem um crime e ele diz, fui eu. Por quê? Porque a ação da lei
para com ele, ela é menos efetiva, ela é menos rigorosa do que aquele que já é adulto, aquele que já tem mais de 18 anos. Então essa questão tem que ser rediscutida no Brasil como um todo, dentro daquele compromisso de todos nós discutirmos as questões, começar tudo de novo e saber o que queremos. Não basta simplesmente alguém alterar a lei lá e dizer que tem que botar na cadeia. Isto com certeza não vai resolver. Agora, que tenha que ficar claro, não dá para um menino de 14, 15 anos achar que pode machucar o outro menino, machucar a sua professora, cometer crimes de patrimônio, roubando uma lotérica, roubando a bicicleta do outro menino, ou traficando drogas, achando que não vai dar nada para ele. Então, não é nenhuma nem a outra. Não basta colocá-lo no presídio, mas tem que ter a figura da lei ali. Agora, como vai ser isso? Uma grande discussão. Uma forma de detenção específica para ele, uma forma de cumprimento de pena específico para ele, um grande acompanhamento psicológico sobre ele, um investimento em educação para que essa criança seja oportunizado trilhar o caminho do bem, para que os pais tenham um controle mais firme sobre essa criança, para que ela não desgarre para o caminho do mal, para que o traficante não vá na escola atrair essa criança para que ela não vá desgarrar para o lado do crime. Então, é tudo, como eu falei antes, o sistema tem que ser trabalhado como um todo. Alguns defendem que esse menor, esse adolescente, essa criança, ele é vítima do sistema. Eu acredito que seja assim. Mas também tem a participação da família e a participação da própria criança. Porque senão nós teríamos que entender que todos os menores são do mal, e não são, Marcos. A grande maioria é do bem. Então, existem pessoas que não vão para o lado do mal, independente da cor, independente da riqueza, independente do local em onde ela mora, independente da escola em que estuda. Quem é do bem é do bem. Por que alguns são atraídos para o mal? Por quem são atraídos para o mal? Existe a ação da lei para aqueles que atraem essas crianças para o mal, esses jovens para o mal? Então nós temos que ter essa presença muito firme e temos que rediscutir isso. Agora é impossível entender que um jovem de 16 anos, um menino de 16 anos um pouquinho forte dá em mim e em ti juntos. A menor dúvida. Então a lei tem que ser rígida com ele.